A lição de hoje eu quero falar com você sobre igreja e seita, a diferença entre elas. Como a Bíblia se refere, quais são as imagens que a Bíblia deixa para nós falando sobre igreja. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? E por que você deveria estar congregando mais? Quero começar dizendo que nós não apenas estamos em uma igreja, mas nós somos a igreja de Deus. Nós somos uma casa morada do Altíssimo. E o que é uma igreja como um todo? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao 5. Assim como um só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A Bíblia faz a referência de Cristo como o corpo de Cristo sendo Cristo cabeça e nós as demais partes do corpo. Nós quem? As pessoas que reconhecem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Pessoas que já entregaram sua vida a Ele, agora fazem parte desse corpo. Em 1 Coríntios 12, 13 diz assim: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então veja bem, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é chamada a Igreja de Deus. No grego, igreja significa eclésia, que quer dizer chamados para fora. Então, aquele grupo de pessoas que se reuniu, chamados de cristãos pela primeira vez após a morte de Jesus, eles tinham uma igreja, e igreja significava chamados para fora. Então, já começa aí a descrição do que é igreja. Não é um templo, não é uma parede de cimento. A igreja, ela é os chamados para fora, são as pessoas que de dentro da igreja saem para falar de Jesus para o mundo, é o chamado para fora, não é aquele chamado para dentro, para estar somente em comunidade, vivendo entre si, mas também e ser chamado para fora para atrair e alcançar mais pessoas com o amor de Deus. Em Efésios, no capítulo 5, verso 25, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo não poderia amar uma parede de tijolos, ele ama pessoas. Então, ele amou e se entregou pela igreja de Cristo, e a igreja é esse corpo de Cristo, todas essas pessoas juntas, reunidas para fazer a adoração a ele e também para sair para fora. Então, a igreja é viva, não é tijolo, não é cimento, não é matéria. E Cristo amou a igreja, então nós podemos saber que nós somos amados por Deus. O amor foi tanto pelas pessoas que ele se entregou por ela. E não existe uma pessoa sequer que não possa ser alcançada pelo amor de Deus. Ele se entregou voluntariamente para que todos tenham vida através dele e vivam participando do corpo dele. Existem multiformes declarações sobre a igreja. Então veja bem, por um lado ela é militante e por um outro ela é triunfante. Militante porque enquanto estamos na Terra, nós estamos em batalha espiritual e nós estamos alcançando mais pessoas para viver esse novo nascimento com Cristo e fazer parte do seu corpo. E triunfante porque nós queremos que assim que terminar a nossa missão aqui na Terra, nós seremos sim, teremos uma vida eterna junto com Jesus, seja na sua volta, ou seja, depois que nós morrermos e ele voltar, nós teremos uma igreja triunfante. E existe também a igreja visível e a igreja invisível. A visível é aquela que nós nos encontramos, nos reunimos e as pessoas veem. Mas a igreja visível é aquela que só Deus conhece dentro de nós, quais são as nossas verdadeiras intenções e se nós já nascemos de novo verdadeiramente e estamos produzindo os frutos do Espírito através de nós. E existe também a igreja local e a igreja universal. O que é a igreja local? É quando nós nos reunimos na nossa igreja local com os nossos irmãos conhecidos para adorar a Deus. E a igreja universal é um amontoado de todas as igrejas que seguem a Deus, que servem a sua palavra, que realmente vivem dentro da vontade de Deus e estão adorando em todos os lugares, em cultos de manhã, de tarde e à noite, seja lá no Japão, seja na Coreia do Norte, escondido em algum lugar, seja na Coreia do Sul, seja na China, na Espanha, seja lá nos Estados Unidos. Não são todos professantes que professam a mesma denominação evangélica, mas estão todos reunidos confessando o nome de Jesus, lendo a palavra e orando uns pelos outros. A própria palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Ali já é uma igreja. Nós temos 2 ou 3 reunidos, conversando, falando sobre a palavra e aprendendo mais, ali nós temos um culto acontecendo. Diferenciando então uma igreja séria com uma igreja de seita. Como nós podemos identificar então uma seita ou uma igreja de Deus? Se a igreja universal de Deus está em todos os lugares, então aonde se fala do nome de Deus, ali pode estar Deus? Não necessariamente, tá?
Se a pessoa estiver tentando, se esforçando em encontrar Deus, ela vai ir para caminhos que levem à palavra de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas, elas fazem um sincretismo religioso, misturam muitas religiões, muitas crenças, esoterismo, e aí dizem que são evangélicos também. Porém, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, é aquele que está dentro da vontade de Deus. E como nós vamos saber isso? Através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma fonte onde nós vamos beber para saber se o que as outras religiões estão falando realmente se encaixam na vontade de Deus, realmente se encaixam naquilo que Jesus pregou e deixou para nós. E nós, como cristãos, devemos ter a firme convicção de fé de que a palavra de Deus que está na Bíblia, ela é perfeita, ela é eficaz e ela foi deixada por Deus para a nossa direção. Então, uma seita, a primeira coisa que ela tem é um livro que eles consideram ser mais importante do que a Bíblia, ou como se fosse um complemento, uma nova revelação, uma transformação. E nós sabemos que existem seitas que acreditam em outros livros, em outras fontes de verdade e usam a Bíblia só como um acréscimo, né? Não, o verdadeiro cristão ele vai usar a Bíblia como fonte verdadeira, verídica, da utilização para seguir a sua vida, tá? Então, se você está conhecendo pessoas de outras religiões ou de seitas que você já sabe que é, e eles estão utilizando outros meios para chegar a Deus que não seja a Bíblia e a fé em Jesus Cristo, isso é considerado uma seita. Outra forma de heresia e de seita é uma igreja que até tem a Bíblia, mas eles excluem algumas partes. Isso aqui não é mais importante, isso aqui não faz mais parte, vamos tirar ou vamos acrescentar alguma coisa nessa Bíblia. Utilizando a própria Bíblia, nós podemos perceber que existem heresias e seitas que fazem isso. Então, se você conhece alguém que participa de alguma denominação em que a Bíblia ela é modificada nessas novas versões em que trouxeram, a gente pode perceber que ali existe um risco de sim estar acontecendo uma seita naquele encontro, naquelas pessoas, naquela igreja local. Então, fuja de explicações distorcidas, que não levam a mensagem como um todo, né? Não vai pegar um versículo isolado, não pega o capítulo, o livro inteiro da Bíblia para entender aquele livro, aquela história, para daí sim fazer a aplicação. Então, livros que são distorcidos, palavras que são acrescentadas ou retiradas também são consideradas heresias. Sobre a divindade de Jesus. Toda seita nega a divindade de Jesus. A maioria nega a divindade. Nós já falamos aqui sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Já falamos sobre a Trindade nas lições anteriores. E não há como negar a quantidade de referências bíblicas que dão divindade a Jesus e dão o mesmo poder ao Espírito Santo, porque eles são 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um Deus só. Então, nós temos essa convicção porque está na palavra de Deus, essa divindade de Jesus, e é por isso que nós cremos com convicção também. Então, se você vai em alguma igreja ou você ouviu alguém falar que Jesus é só um bom mestre, ele foi um bom homem, mas ele não tem capacidade de salvar, está indo contra o que a palavra de Deus nos diz, que Jesus é Filho de Deus e o seu nome está sobre todo nome e um dia todo joelho se dobrará perante ele. Uma seita também, normalmente, ela diz que a religião dela é a única correta, que não existem outras igrejas que possam combatê-la, elas são únicas e exclusivas. E o cristão verdadeiro sabe que para a nossa salvação, nós temos a salvação através de Jesus e que Ele é o único Salvador. Não é a congregação em si, não é o nome ou a placa que vai salvar as pessoas. Então, nós sabemos que é Jesus e é através dele, é por ele que nós vivemos e fazemos todas as coisas. Então, se existe uma igreja que diz que é eles que salvam, que é somente através deles, está errado, porque quem salva é Jesus Cristo através do seu sacrifício. Normalmente, em uma seita também, a gente tem um líder principal, que é aquele que governa, que é aquele que é o especial, que ele recebe a revelação, é através dele que todas as coisas acontecem. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que não é assim. Todos nós somos morada do Espírito Santo e podemos ter a direção do Espírito Santo para nossas próprias vidas, que nós não precisamos ter um mestre Senhor que vai direcionar a nossa vida. Quem direciona é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Apesar de que todos precisam estar debaixo de uma liderança, todos precisam ter um pastor que cuide, nós precisamos ter a convicção de que quem salva não é o pastor em si, é Jesus. Ele tem revelações de Deus, ele é uma pessoa que é responsável pelas outras pessoas, espiritualmente falando, sim, mas todos nós temos acesso a Deus ilimitado, e quem deu esse acesso ilimitado, quem rasgou o véu do templo do Santo dos Santos, foi Jesus, e é através dele que nós somos salvos.
E você pode estar se perguntando, qual é a missão da igreja? Por que nós temos uma igreja aqui na Terra? Por quê? Primeiro, nós nos reunimos para adorar. O momento de adoração em que a igreja está reunida, Deus recebe a glória, uma glória muito maior, um poder maior se manifesta naquele momento de adoração em comunidade. Então, todo louvor que estiver sendo louvado para Deus, não tem o homem no centro, mas tem o próprio Jesus no centro para receber toda a adoração e toda a glória. Em conjunto, nós estamos ali para adorar e louvar ao Senhor. Conforme diz Efésios 1:12, Deus destinou a sua igreja para o louvor da sua glória. Em Colossenses 3:16 fala, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão em vosso coração. Então, a nossa reunião na igreja, ela é para adorar a Deus em primeiro lugar. Depois, é muito importante a reunião dos crentes, a reunião do corpo de Cristo para ser nutrido. Então, olha só que interessante. Nós somos corpo e nós vamos nutrir esse corpo. Alguém pode ser o dedinho do pé, alguém pode ser o dedo da mão, o outro pode fazer parte de uma célula do coração, mas cada um tem a sua função. Um coração em si, ele não consegue se nutrir sozinho, ele precisa que uma boca se alimente para o estômago fazer a digestão, para as veias recolher os nutrientes do intestino, para daí ir para a corrente sanguínea que vai distribuir para o corpo todo. Temos o pulmão que vai fazer a troca gasosa, que vai tirar o gás carbônico, e o nariz que vai respirar novamente o oxigênio. Então, essa troca de resíduo metabólico, de transformação, de oxigenação, ela acontece porque existe um corpo. Se não existisse um corpo, fosse apenas uma perna, essa perna não resiste. Se o coração não estiver batendo fora do peito, ele não vai resistir. Se eu fizer um transplante de rim, tirar o rim, ele não vai funcionar sozinho. Então, nós estamos reunidos como igreja em um corpo para nutrir uma pessoa que não participa, que não está ativa nos cultos, que não está adorando ao Senhor em comunhão com os demais irmãos, tem a tendência a estar fraco na fé, se enfraquecer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não é apenas ouvir pelo YouTube ou ouvir de alguém falando na rua ou no rádio. É você estar junto para ser nutrido, amparado e também abraçado e amado pelas pessoas da tua congregação. E a terceira missão é muito importante. Foi a última coisa que Jesus disse quando ele voltou ressurreto, conversou com os discípulos e depois ele voltou aos céus. E ele disse uma frase assim em Mateus, capítulo 28, no verso 19 e 20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse é o trabalho evangelístico da igreja. A igreja vai crescer, vai ser nutrida se o evangelho for anunciado a mais pessoas, se o evangelho for pregado para mais gente. Nós precisamos nutrir e alcançar outras pessoas para estarem em comunhão conosco, louvando a Deus. E esse ID, ele não é específico para pastores, esse ID foi para todos nós. Todos nós, você que trabalha com pessoas, você que trabalha com computador, você que trabalha em fábrica, você que trabalha com alimentos, com você que trabalha com a área da saúde, todas as áreas, qualquer pessoa foi chamado para o ID do Senhor. E você é convocado a participar também do corpo dele e atrair a outras pessoas para receberem também essa participação de Deus, para receberem a gloriosa manifestação do Espírito Santo em suas vidas. Depois dessa lição de conversarmos sobre a igreja, sobre de onde ela veio, como surgiu, como ela é chamada e qual é a sua missão, eu quero convidar você agora a fazer parte do corpo de Cristo. Se você ainda não faz, saiba que você está perdendo muita coisa. É claro que existem países que não são democráticos. Nós podemos, através da democracia, estar aqui falando de Jesus para vocês pelo YouTube e também estar falando de Deus para você, aonde você estiver aí assistindo, né? E em outros países isso não seria possível nem assistir e nem gravar. E você tem essa liberdade hoje de estar procurando uma igreja e entrar lá e se sentir parte desse corpo. Você pode dizer, mas eu não sei qual é a igreja certa. Vai atrás, pesquisa, olha, entra, vê como é essa igreja, se eles estão pregando que Jesus é o Senhor, se eles estão falando, centralizando a palavra de Deus como motivação principal da ministração, se os louvores adoram a Deus ou ao homem. Você vai se sentir acolhido nesse lugar e você vai se sentir encorajado a participar e também trabalhar nesse corpo de Cristo. Existe uma grande deficiência espiritual na vida de uma pessoa que por
pequeno motivo não participa, né? Eu não estou falando de quem é acamado, não estou falando de quem mora em locais muito distantes de uma congregação, mas se você tem a oportunidade de estar reunido para adorar a Deus junto com seus irmãos, participe. Essa é uma forma de Deus curar você e curar as outras pessoas através de você. Seja ativo na obra de Deus, participe, você é uma célula do corpo de Cristo e você não pode ficar isolada muito tempo, porque você vai acabar se desnutrindo. Nutra-se da palavra de Deus, nutra-se buscando em oração, mas também vai se nutrir reunido com um povo de Deus. E em nome da Igreja de Cristo, eu quero te pedir perdão caso alguém tenha te ofendido. Você, como uma ovelha, chegou na igreja, foi acolhido e de repente aconteceu alguma coisa que te desanimou, que te deixou triste. Saiba que Deus não é o responsável pelo pecado das outras pessoas. A igreja é um lugar onde muitas pessoas se reúnem e elas estão doentes também. Não são todas curadas. Nós somos uma casa em construção, como eu acabei de falar. Algumas pessoas ainda estão em fases iniciais de construção e não sabem lidar bem com as outras pessoas. Eu mesma posso ter ofendido alguém em algum momento. Se isso aconteceu, eu peço perdão. Só não deixe de participar do corpo de Cristo para viver essa transformação, essa mudança, essa construção. A santificação, ela é uma construção, é constante. Então nós devemos participar sim dos encontros, devemos adorar a Deus em união, nos nutrir e evangelizar as outras pessoas para também serem alcançadas pelo amor de Deus. A igreja é um lugar de pessoas que estão lá para serem transformadas também. Então todas nós reunidas em um corpo, buscando o processo de santificação, podemos ofender, podemos ter pensamentos ruins, podemos pecar e errar o nosso alvo, mas o nosso alvo é Cristo e nós vamos nos levantar novamente e vamos buscar a Ele mais e mais, para estarmos cada vez mais próximos de Jesus e cada dia mais parecido com Ele. Deus abençoe você e até a próxima.